Chegamos no nosso 36º dia do nosso desafio quaresmal. Hoje eu quero fazer um resumo sobre o Evangelho de São Lucas. Também é um evangelho sinótico com Mateus e Marcos. São muito parecidos evangelhos, mas cada um traz uma intenção teológica. Então, o Mateus tem uma visão, o Marcos tem outra e Lucas também tem outra, assim como João também vai ter uma intenção teológica muito importante, e é por isso que são 4 os evangelhos. O Lucas era um médico, né? Era um doutor, companheiro de viagem de Paulo. Na verdade, ele investigou toda a história. A Bíblia diz que ele investigou toda a história desde o princípio. Preste atenção nesse detalhe. Ele investiga toda a história desde o princípio. Está lá no capítulo 1, versículo 3. Então, ele era um cientista, uma espécie de doutor cientista que queria entender toda a história desde o princípio. E isso já vai meio que dando um spoiler. Aliás, como os outros evangelhos, o versículo 1 já dá um spoiler daquilo que o autor está querendo trazer como mensagem nos seus respectivos evangelhos. Então, Lucas começa dizendo que os acontecimentos realizados entre nós, quando ele fala aqui, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos realizados entre nós. Quando ele fala de acontecimentos realizados entre nós, para ele não é apenas a história de um rei que se apresenta diferente de outras realidades, não. Ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento de toda a história. É isso que ele quer dizer. Ele é o cumprimento da aliança entre Deus e o seu povo. Esse é o detalhe importantíssimo do Evangelho de Lucas. Ele quer mostrar que todo mundo foi resgatado por Jesus para fazer parte da aliança que Deus tem com o seu povo. Então, nós temos a introdução nos capítulos 1 e 2. Veremos aqui o nascimento de João Batista e Jesus simultaneamente, né? Vamos ter o nascimento dos dois. De um lado, um casal de idosos, que é Zacarias e Isabel, e de outro lado, nós temos uma jovem, Maria, prometida em casamento com José, prometida em casamento com José, né? Maria é uma jovem, enquanto que Zacarias e Isabel já são idosos, mas ambos recebem a promessa de gerar filhos, e sim, gerar filhos de forma improváveis, porque Zacarias e Isabel, de idade avançada, Isabel estéril, N situações, e Maria, o anjo informa ela que ela vai gerar, a sombra do Altíssimo vai envolvê-la, de forma que ela vai gerar um filho sem ter relações com José, sem se deitar com José, né? Então, são filhos de forma improváveis. Então, tudo se cumpre no nascimento de Jesus e João Batista, né? Então, Zacarias canta, assim como Maria também vai cantar. São 2 cânticos maravilhosos aí para celebrar essa graça desse milagre do nascimento de João Batista e de Jesus, né? João, ele é aquele que vai preparar o caminho de Jesus no deserto. Ele vai preparar o caminho para Jesus no deserto. João Batista. Jesus, ele já é o rei messiânico prometido a Davi. A intenção do evangelista Lucas é dizer que Jesus vai trazer a bênção sobre todas as nações, para
todas as nações. Não é uma bênção para um grupo exclusivo, não, um privilegiado, não. É para todas as nações, porque todos são filhos de Abraão, como ele prometeu a Abraão, como Deus prometeu a Abraão. Então, Maria, na sequência, ela vai levar Jesus ao templo para que ele seja apresentado, né? Dois profetas, Ana e Simeão, quando veem Jesus, eles reconhecem que ele é o Cristo, nosso Senhor. Então, Simeão vai fazer o seu cântico, e no meio do cântico ele diz: ele se tornará luz para as nações. Percebe? Já no início do Evangelho de Lucas, ele vai dando muita ênfase sobre aquilo que se espera desse Jesus, desse Messias. É que ele venha trazer uma salvação, não para um povo exclusivo, mas uma salvação para todos, né? Para todas as nações. Então, já no capítulo 3, nós vamos ver o batismo de Jesus, porém, aqui Lucas narra João Batista pregando o arrependimento e a conversão. E nesse sentido, então, Jesus aparece e se apresenta a fim de ser batizado por João. Então, ali mostra o Espírito Santo que desce sobre ele, e uma voz que vem do céu dizendo: tu és meu filho muito amado, né? No qual eu ponho toda a minha afeição. Na sequência, o que a gente vai ter? A genealogia completa. Veja, Lucas, ele tem uma outra intenção. Ele tem uma visão um tanto quanto diferente dos outros evangelhos, no seguinte sentido: ele traz a genealogia completa, primeiro até Davi, depois de Davi até Abraão, depois de Abraão até Adão. Ou seja, Jesus não é Messias apenas para Israel, entende? A descendência que é narrada aqui não é somente a descendência dos israelitas, mas é para toda a humanidade desde Adão, entende? Desde Adão. O Messias, ele é para resgatar todos. Ele é o Messias da aliança, que tem por objetivo alcançar toda a humanidade. Aí nós chegamos no capítulo 4, muito importante aqui, no capítulo 4, ele é provado no deserto e depois ele vai se dirigir para Nazaré. E aí ele abre o livro sagrado, texto sagrado, e ali na sinagoga ele vai ler, ali ele abre o livro e ele vai ler a palavra de Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Veja, ele está dizendo aqui que ele veio para os menos favorecidos, que a intenção dele é alcançar os excluídos, percebe? Então, quando ele lê aqui, né, a palavra de Isaías 61, ele está trazendo essa realidade. É o início da sua missão no reino, né? Como os outros evangelhos. Porém, aqui Lucas destaca a preocupação pelos menos favorecidos, pelos excluídos, né? É uma promessa de libertação também para os pobres. Agora, os pobres também fazem parte do povo da aliança. Isso vai gerar um B.O. O reino de Deus é a boa nova para estes. Então, dos capítulos 4 ao capítulo 8, o que a gente vai ver é essa boa nova para eles. Muitas curas, libertação, acolhimento. Ele chama Levi, que Levi já tinha
que é o Mateus, né? Ele já tinha uma condição financeira razoável, porém ele era um cara que não era bem visto na sociedade, não. Ele não era um cobrador, ele era um cobrador de imposto. Esses, Jesus, ele vem resgatar esses. Mesmo aqueles que têm alguma posse, mas que de alguma maneira ele é excluído, né? Ele atrai muitas pessoas excluídas da aliança. É isso que fica enfatizado no Evangelho de Lucas. E ele vai além. Depois ele escolhe os 12 entre os seus discípulos e começa a chamá-los de apóstolos. O que Jesus quer com isso? Ele está formando um novo Israel, né? Com quem está representando as 12 tribos de Israel. Olha onde Jesus vai mexer. Os 12 apóstolos, eles são representantes das 12 tribos de Israel. Isso na cabeça daquele povo judeu, fariseu, mestre da lei. Isso vai virar um turbilhão de coisas. E aí ele vai para o capítulo 6, versículo 20, o sermão da planície. Lucas chama de sermão da planície. Olha que ele fala: bem-aventurado os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são odiados, os ultrajados. Isso tudo vai causar uma resistência muito grande na liderança de Israel, porque o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que bem-aventurados são os excluídos, os menos favorecidos, eles são os felizes. O que é? Isso passa a ser uma ameaça à lei que vigorava naquela ocasião. Por quê? Porque aquele povo excluído era um povo pecador, né? Ele anda com pecadores, é isso que eles vão falar. E esses pecadores, eles, para se livrar do pecado, eles tinham que ir no templo e pagar financeiramente para serem, de certa forma, limpos. Então eles eram excluídos da aliança. Isso tudo vai ser uma ameaça quando Jesus começa a trazer essa espiritualidade, essa ideia, né? Então eles acusam Jesus de blasfêmia, de um bêbado, embriagado, de andar com pecadores, de se misturar com os pecadores, né? O que nós vamos ver na sequência? Jesus envia os 72 para ir à sua frente anunciar o reino. Demais. Para todas as nações ele envia, porque o reino precisa chegar em todos, é para todos, né? E eles voltam alegres, felizes, porque Deus usou eles para fazer tantas coisas. E Jesus, na sequência, dá graças ao Pai, porque Ele revelou todas essas coisas a quem? Aos grandões? Não, aos pequeninos, aos menos favorecidos. Veja, o Evangelho de Lucas traz essa mensagem de Jesus. Ele ensina na sequência sobre a oração, a providência divina, como quem está dizendo assim, que basta confiar naquele Deus que te dá a garantia, tudo como garantia, entende? Então, assim, você não tem que ser rico, você não tem que ser alguém de posses. Então, lá, capítulo 12, vai dizer isso, capítulo 12, não vos preocupeis com o que haver de comer, de beber, de vestir, de nada. Não vos preocupeis com nada disso, né? É isso que vai dizer aqui no capítulo 12, mais ou menos, entende? Ele está dizendo que o foco dele está nos excluídos. E aí a gente vai ver aqui os samaritanos, ele está preocupado com eles, com Zaqueu, que era um ladrão, e outros. O Evangelho vai mostrar isso, né? O povo está feliz, mas os líderes, o povão está felizaço com esse Jesus, mas os líderes,
eles vão entrar em vários debates acalorados, debates ferrenhos, né? Jesus e os líderes, né, que viam Jesus como uma ameaça. E aí nós chegamos no capítulo 15, que é aquele capítulo das 3 parábolas, né? Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Tudo vai culminar, essas 3 parábolas elas vão culminar no filho pródigo, né? Aquele filho que saiu de casa, o mais novo, pediu a herança do pai, foi gastando tudo absolutamente e fica o filho mais velho dentro de casa. Só que o filho mais novo, depois de gastar tudo, começa a passar necessidade, lembra do pai e volta. Aí o pai manda fazer festa, manda colocar roupa nova, anel, sandália, faz uma festa, manda matar o maior novilho, e o filho mais velho fica indignado. Pô, eu tô sempre com o senhor nunca fez nada para mim, e esse teu filho que gastou tudo com as meretrizes, depende de volta. O filho mais velho não aceita. Por que essas parábolas culminam nesse evangelho nessa parábola aí do filho pródigo? Por que culmina no filho pródigo? Porque os líderes, eles estão questionando Jesus por andar com pessoas de má fé. E aí Jesus começa a contar essas 3 parábolas da ovelha perdida, do pastor que larga 99 vai atrás daquela que perdeu, daquela mulher que começa a procurar a única moeda perdida, porque um pobre desse, uma ovelhinha dessa, ele tem um imenso valor. Então, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o filho mais velho é exatamente as lideranças que não aceitam o excluído dentro da sua casa. Esse é o grande detalhe. Então, Jesus chega a Jerusalém, a perseguição para cima dele só aumenta, e quando ele chega a Jerusalém, ele chora, e ele é aclamado como rei, mas os líderes o rejeitam. Então Jerusalém será destruída, e de forma simbólica ele entra no templo e acaba com os ladrões, com os vendilhões, tudo que estava ali. Jesus entra para destruir aquilo tudo que está no templo. E aí uma série de debates, capítulo 20 e 21, contra os líderes, né? E aí no capítulo 22, o que a gente vai ver é a celebração da Páscoa, com seus discípulos. Então, a Páscoa é o quê? A libertação de Israel, né? Do povo que estava oprimido. A ideia é essa. Depois da refeição, ele é preso e é levado a julgamento. E ele afirma ser rei. Rei de quem? Pilatos afirma por 3 vezes que ele é inocente. Até mesmo Herodes inocenta Jesus. Os líderes, todavia, vai forçar Pilatos, e Pilatos vai mandar crucificar Jesus. Antes da sua morte, Jesus está ali, né, quase morrendo, na cruz. Ele olha para o lado e vê o ladrão arrependido. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, vai dizer o ladrão. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão diz: quando entrares no teu reino, no teu reino, lembra de mim. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus morre, e ele depois é colocado no túmulo. Aparece depois, né, que ele é colocado no túmulo, os discípulos vão lá no túmulo, aparecem 2 anjos que dizem aos discípulos que Jesus está vivo, né? Depois o que a gente tem, os 2 discípulos de Jesus
vão a caminho de Emaús e Jesus está ao lado deles, até que Jesus parte o pão e some. Jesus aparece em uma refeição com eles e explica como tudo era um plano de Deus. Ele vai explicar isso, né? Que o Messias se tornaria rei, sofrendo e morrendo pelos seus pecados. Agora o reino vai se expandir para fora. Todavia, só será possível a expansão do reino quando eles receberem o Espírito Santo. E aí, o finalzinho do Evangelho de Lucas, ele termina assim: por isso é preciso permanecer na cidade até que sejais revestido do poder do alto. Quem vai levar esse poder para as nações? O Espírito Santo, agindo livremente naqueles que forem revestidos do seu poder. Assim nós concluímos o resumo do Evangelho de Lucas. Valeu!